Deu? Deu. Amém. Então, o Jefferson tinha pedido para mim, né, falar um pouco do meu testemunho e eu fiquei, né, Senhor, o que que eu vou falar? Então, daí eu, né, decidi falar desde o início, sabe, que coisas que eu carreguei, assim, desde pequena, mas vai ser rápido, eu prometo que vai ser rápido. Mas assim, ó, eu lembro que muitas coisas eu carreguei, assim, desde pequena, em função de família, não tinha uma família estruturada, sabe? Ah, eu sofri abuso quando eu era criança, ah, eu sofri, nossa, tipo, são muitos sentimentos que eu trouxe e carreguei, sabe? Angústia, depressão, em função de. Eu lembro que eu tinha um diário quando eu era criança, sabe? E, e olhando meu diário depois, todas as páginas dele, sabe? Tinha algo escrito, mas no final dizendo que eu quero morrer. E por vezes eu via que sempre estava, né, isso, eu quero morrer, porque que Deus faz isso? E, enfim, eu cresci, né, tipo, não digo que foi em vários lares, mas eu cresci com algumas pessoas da minha família, assim, sabe? Um pouco eu morei com a minha avó, um pouco eu morei com a minha Dinda, e por fim, assim, nessa, né, na vida que eu tive, que eu lembro, assim, do meu passado de quando eu era menor, é que a última tia que eu morei, ela é cristã, sabe? Ela não praticava. Ela cria um pouco no espiritismo, mas ela era cristã e ela cria em Deus. Mas então daí, né? E eu surgi sempre com aquele olhar, aquela criança, sabe? Que hoje quem tem célula às vezes olha assim para os pequenos e vê aquele olhar de tristeza. Aí eu sempre, tipo, a minha tia, uma das minhas tias falava bem assim, nossa, como tu tem esse olhar de triste, né? E por vezes eu comecei a me fechar, assim, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia dizer o que eu estava passando, eu não conseguia falar nada, assim, sabe? Não conseguia me abrir para as pessoas. Aí, com 15 anos, né, eu ganhei o meu filho, o mais velho, o Cauê, e aquele negócio de proteger, de ficar quieta, de calminha, assim, eu comecei a virar em ira, sabe? Eu me casei, né? Cedo ali também, me casei com 15 anos. E por vezes eu não conseguia demonstrar amor para outras pessoas, assim, sabe? Eu carregava um certo rancor, assim, com a minha mãe, sabe? Achando que ela poderia ter feito algo melhor. Então eu comecei a super proteger o Cauê, sabe? Meu filho. Protegia, assim, sabe? Eu brigava, eu só sentia amor para com ele, assim, como se só ele importasse e as pessoas que estão na minha volta, elas teriam que me servir, sabe? Como se eu fosse o centro de todas as coisas, como se eu e o Cauê fôssemos o centro de todas as coisas. E por vezes, quando não funcionava, quando eu me sentia tipo, excluída da situação, eu começava a brigar, eu discutia, pra ter ideia, assim, o meu marido, ele apanhava muito e eu jogava, sabe, jogava tipo, o telefone dele longe, e, sabe, era horrível. Hoje eu vejo que era horrível, mas aquilo parecia um modo de defesa, sabe? E eu carregava tudo isso, sabe? E, e por vezes, né, teve uma época que eu me separei, fui morar com a minha tia, e tinha uma igreja bem na frente, assim, sabe? E ela falava, assim, tipo, eles falavam, né, tipo, tinha uma religiosidade ali, e por vezes, né, eu não conseguia estar ali, mas eu sabia que tinha um propósito para mim, mas eu, né, não conseguia estar ali porque era tudo muito religioso, tudo muito, sabe, cheio de coisa, porque cristão tem que fazer isso, porque cristão é isso, porque cristão é aquilo. Deu, nossa, eu sei que eu vou ser cristão, mas eu não sinto vontade de conhecer um Deus assim. E eu pensava assim, sabe? Tipo, eu tinha essa mentalidade. Mas, hum, então,
Daí lá, isso tudo lá em Porto Alegre, né? Teve um momento assim que tava tudo bem, né? Meu bem. Aí a gente decidiu, eu e meu marido, né, vir morar aqui pro litoral para melhorar de vida, sabe? Para ter uma vida tipo, mais saudável. E sei lá, mas desde lá eu sinto que o Senhor, sabe, mesmo eu sendo teimosa, mesmo eu sendo egoísta, egocêntrica, todas as coisas, tipo, hoje eu vejo que o Senhor, ele me cuidava de todas as coisas que eu vivi, o Senhor me cuidava desde lá. Então, daí eu vim para cá, né? E, e o Senhor, ele, desde sempre, o Senhor colocou pessoas maravilhosas assim, na vida. E sabe que foram canais fluentes da vida dele para mim. E chegou um determinado tempo, né? Que aqui eu também era da mesma forma, mas chegou um determinado tempo em que eu conheci, sabe, Jesus e ouvi falar dele. E, né? Troca. Eu ouvi falar assim de Jesus e eu senti muita curiosidade, sabe, de conhecer. Até o Senhor colocou a Grazi, que foi uma pessoa que é muito do Senhor, assim, que foi um canal dele na minha vida. E sabe que sempre gerou curiosidade de saber, nossa, mas quem é esse Jesus que tu conhece, né? E eu sempre ficava perguntando, mas nunca queria ir. Nunca queria ir na igreja, nunca queria frequentar e tal. Então, daí eu comecei a ver, sabe, tipo, nossa, esse Jesus vive, eu quero viver ele, sabe? Eu quero conhecer ele, eu quero falar mais, eu quero ver mais quem ele é. E começou a gerar curiosidade. Parece que teve um determinado tempo em que Jesus, ele entrou assim na minha vida e tipo, eu comecei a sentir fome, 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 tipo, de ouvir dele, né? Então, daí eu comecei em uma e outra igreja, assim, e tipo, era bênção, sabe? Mas, mas ainda existia religiosidade, sabe? Uma coisa que me afastava de Cristo. Me afastava muito, porque eu via como se, né, tinha aquele momento, sabe, de não tinha um contato com Cristo. Parece que as pessoas não entregavam o que tu tinha que fazer, o que deixar de fazer, como se tivesse que ter medo, sabe? Tem que ter medo de fazer algo errado. E eu sentia que aquilo não era, sabe? Deu, nossa, mas Jesus é assim, Deus é assim, ele vai pesar a mão sobre mim. E eu acabava, tipo, não vivendo, né? Jesus chegou a um determinado tempo em que, né, começou a ficar fome, esse jeito, eu conheci pessoas, o Senhor é tão perfeito que ele começa a colocar pessoas, assim, para falar de um amor, e daí tu começa, uau, esse é o Jesus que eu quero viver, é esse mesmo, é assim essa vida com Cristo, sabe? Depois de, eu comecei a frequentar, né, a Rema, eu comecei a frequentar as células, e eu lembro que a primeira célula que eu fui, né? Tipo, eu tinha ido na ID antes, mas a primeira célula que eu fui, que é a minha célula hoje da Costa do Sol, eu, eu entrei assim e tinha uma energia muito boa, sabe? As pessoas, elas se abraçavam, elas diziam que amavam, sabe? Daí uau, eu esperei muito da minha vida para viver isso. Eu esperei muito, sabe? Tipo, eu esperei viver um amor dessa forma que eu vivo hoje. Eu lembro que meu encontro ali, ele foi como um divisor, sabe? Um divisor de águas, porque no momento do encontro eu fui, eu até não queria ir, mas aí quando eu cheguei lá, eu comecei, sabe, me sentir tão amada, tão amada. Parece que todas as coisas da minha infância, tudo aquilo que eu carreguei, aquele peso que eu carreguei da minha infância, do meu casamento, sabe, até lá, até atrás, antes de Cristo, tudo aquilo parece que no encontro foi tirado, sabe? Eu consegui, eu consegui experimentar do amor de Deus, sabe? Ele foi tão maravilhoso comigo, sabe? As pessoas que ele colocou na minha vida, elas foram maravilhosas, sabe? Foram ousadas e usadas por ele. E,
E eu sinto, assim, sabe, o quanto eu sou amada. Tipo, o encontro foi esse divisor onde eu comecei, uau, Jesus, é esse Jesus que eu quero, é essa vida que eu quero seguir, é esse Jesus que hoje eu declaro que eu amo de verdade, porque é esse Jesus, sabe? E foi ali, Senhor, né? Ele estabeleceu todas as coisas, sabe? Toda a dor que eu tinha no passado, ele tirou, sabe? Toda a angústia que eu tinha do passado, ele tirou, sabe? Todas as brigas que eu causava, né? Por ser tão irada, o Senhor, ele tirou, sabe? Ele tirou, ele limpou, ele fez algo novo, sabe? O Senhor, ele fez algo incrível, sabe? Eu não sei, eu não consigo mais olhar para aquele passado onde eu vivia e eu não consigo mais ver aquela menina hoje em mim, sabe? Por mais que eu esteja chorona, eu não consigo mais ver aquela menina que brigava, que fazia isso, que era inconsequente, eu não consigo mais enxergar ela. Hoje eu enxergo só aquilo que Jesus fez. E ele me responde assim com tanto amor, sabe? De todas as coisas ele me ama e eu falei para ele, sabe? Eu falei para Jesus, Jesus, o que eu quero é ministrar sobre teu amor, sobre como tu foi, me tratou como uma pessoa preciosa, sabe? Onde eu não tinha, tu me deu, me supriu, me encheu, sabe? Tipo, restabeleceu o meu casamento. E os meus filhos, sabe? É tão maravilhoso ver eles orando e falando de Jesus. E é tão maravilhoso, sabe? Tudo aquilo que Jesus fez na minha vida é incrível, sabe? Cada resposta. Eu lembro que, né, sempre que eu pedia algo para ele, sabe? Sempre ele vinha e me respondia de uma maneira tão linda, sabe? Porque todas as vezes que as pessoas vêm falar nossa, de Jesus, eu fico, sabe? Toda vez que eu leio ali na Bíblia sobre Jesus, uau, Jesus, tu fez isso, nossa, esse é o Jesus que eu amo, sabe? E teve uma vez, teve várias vezes, então, se eu fosse né, contar, mas teve uma vez específica que a minha mãe, ela, né, a minha mãe, ela crê em outros santos, assim, sabe? Teve uma vez que meu irmão me ligou, minha mãe, ela tem diabetes, é fumante, era, era fumante, e o meu irmão me ligou, ele ligou pra mim e disse, ô mana, assim, ó, vamos cortar o pé da mãe? E daí eu, não, como assim? Daí ele falou, não, vamos cortar o pé da mãe. E, nossa, eu fiquei desesperada, porque a minha mãe, sabe, ela sempre foi batalhadora, sempre correu atrás das coisas, sempre ela foi sozinha, sabe? Ela sempre tipo, teve que correr por mais que, sei lá, enfim, mas ela sempre correu atrás das coisas dela sozinha, sempre foi ela sempre esteve no mundinho dela. Aí ele falou que iriam cortar o pé dela e tal. Eu peguei e liguei para ela, sabe? E, tipo, a gente tinha tido uma ministração com o pastor Matheus sobre cura, assim, sabe? Foi muito forte, foi muito poderosa aquela ministração. Eu liguei para ela e, e falei para ela que isso não iria acontecer. Não vai acontecer, eles não vão fazer isso porque o Senhor ele já liberou a cura na tua vida. E tu tem que aceitar isso, porque não aceita o que o médico está falando, o que o natural está falando, porque não é isso. Jesus ele não quer isso para tua vida. E então era meu aniversário, eu saí para lá para Porto Alegre, né, para ir tratar com ela e fiquei durante uma semana assim, sabe? Lá ela fez uma cirurgia no pé para tirar toda a inflamação que tinha, porque ela tinha pisado num prego inflamado e inflamou tudo. E então daí ela pegou e tirou toda essa inflamação lá e tal. E os médicos enfaixaram o pé dela e disseram para ela: não tem jeito, não tem jeito, eu vou ter que, eu vou ter que amputar o teu pé e tal, isso, aquilo. E a mãe pegou e começou a desesperar, assim, sabe, chorar. E eu comecei ainda, mãe, não, Jesus, ele falou que ele vai curar, que ele vai curar isso. E, e tal, eu comecei a falar do amor de Deus, comecei a falar, sabe, das coisas
boas e tal que Jesus fazia. E daí eu vim para casa, né? Vim para casa. O médico pegou e falou que eu vou ver amanhã. Se eu abrir e a inflamação não tiver avançado, ok, mas se tiver avançado, né, a gente vai ter que amputar. Daí eu vim para casa e comecei a orar, sabe? Falei, Jesus, mas tu tinha me dito, me falou no meu coração que ela estava curada, que isso não iria acontecer, que não iriam amputar o pé dela, sabe? Daí eu comecei a chorar e o Senhor veio e colocou aquela paz no meu coração. Descansa, porque eu te disse. Eu te disse que não ia acontecer e não vai acontecer. Ela me ligou no outro dia de manhã, sabe? E o médico falou que, uau, não sei o que aconteceu. Agradece a Deus, porque nada se manifestou além do que estava. A gente vai poder recuperar o teu pé. E, e foi recuperado, sabe? Tipo, nossa, Jesus, obrigada por fazer com que eu descanse, porque se tu falou que iria fazer, tu vai fazer, porque, uau, sabe? E, tipo, Jesus, e aconteceu, ela pegou e foi em 2 meses, uma pessoa com diabetes estava com o pé curado, totalmente fechado, sabe? O pé que estava lá no osso, apertado lá no osso, ela foi curada, sabe? Foi curada tipo, já começou a caminhar, não precisou fazer fisioterapia nem nada. Daí eu, nossa, sabe? Tipo, esse é o Jesus, esse é o Jesus cheio de amor, cheio de misericórdia sobre as nossas vidas, sabe? Ele que restabelece, sabe? Hoje eu consigo sentir, sabe? Todo aquele remorso que eu tinha no passado, hoje eu consigo sentir muito amor pela minha mãe, muito amor pelo meu marido, sabe? Eu lembro que lá no encontro, quando eu li. Opa, não vou dar spoiler. Eu lembro que lá no encontro, sabe, eu teve um determinado momento lá que eu comecei, sabe, a ver as pessoas de fora, porque lá é uma outra atmosfera. Eu comecei a olhar as pessoas assim por fora e comecei, uau, nossa, minha família, tipo, Deus me deu aquela família que é tão perfeita, sabe, pessoas que cuidam de mim. Nossa, Deus me colocou um líder maravilhoso, sabe, tipo, Deus me deu, sabe, um pastor que fala da palavra dele, que me ensina, sabe, Deus me deu, tipo, ele cuidou de mim em cada detalhe, sabe? Ele me tirou de lá, onde eu tinha minha confusão, lá onde eu tinha minha tribulação, né, todo o tempo, e me colocou num lugar onde eu sou muito amada e que eu conheci verdadeiramente Jesus, sabe? E ele mudou, nossa, todas as coisas, sabe? Eu agradeço por cada pessoa, assim, que o Senhor colocou do meu lado, sabe? Eu amo ferver, eu amo falar dele. Às vezes a gente se reúne, às vezes não, quase sempre a gente se reúne, né? Eu, a Larissa e a Grazi, e a gente começa a falar, né, de Jesus, e esse é o nosso repertório, porque a gente vê que diferentes vezes ele tratou com tanto amor, né? Com tanto amor cada um de nós, e ele fez, ele mudou, ele cuidou, sabe? Em cada momento, o Senhor, ele cuidou, sabe? Cada cada instante ele fez um milagre assim, na minha vida. Ele cuidou em cada detalhe. Desde o início eu vejo que ele cuidou, sabe? Porque eu poderia ter sido totalmente diferente, eu poderia ter sido mais explosiva, sabe? Eu poderia ter vivido algo diferente lá no que eu acreditava, mas não. Ele cuidou, ele abriu caminho, ele mudou, ele fez, ele, sabe, durante todas as circunstâncias, ele cuidou, sabe? O processo dele foi tão perfeito na minha vida, porque hoje eu não sinto mágoa, hoje eu não sinto ira, hoje eu não sinto, sabe, tudo aquilo que eu sentia, toda aquela tribulação que eu vivia, hoje eu não sinto mais, porque eu sei que ele tem um propósito maior ainda, sabe? Ele tem um propósito imenso, né? Nas nossas vidas, na minha vida, e cada detalhe, hoje eu enxergo ele, sabe? Cada detalhe, cada vez que eu falo dele, cada vez que eu sinto ele, cada vez que eu louvo, cada vez, sabe? Eu sinto ele muito forte na minha vida. Às vezes eu fico, né, falando, tipo, Senhor, porque eu quero mais, eu quero ir além. Só que às vezes começa a me reprimir, porque
tipo, eu fico numa área de conforto, porque hoje eu vivo um amor que eu nunca vivi. E às vezes eu fico estabelecida nessa área de conforto, mas eu sei que ele quer muito mais, não só de mim, mas dos filhos dele, sabe? Ele quer muito mais, quer que a gente avance muito mais. E por vezes, né, de repente alguém, você fica na área de conforto, porque nunca viveu uma plenitude como é hoje. Mas eu sei que o Senhor, ele quer muito mais, ele quer, né, ser muito mais, que a gente seja muito mais ousado em falar dele, em falar de todas as coisas que ele fez, do amor, né? Uh, eu acho que realmente é isso, porque, de repente, né, eu não tenho um grande testemunho, mas eu sei o milagre que o Senhor fez e eu sou muito, 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 muito grata por ele e toda vez que eu puder falar sobre o quanto eu amo ele, eu vou falar, porque realmente eu amo. Eu amo muito o Senhor, tipo, porque ele realmente me faz com que eu sinta, sabe, hoje essa felicidade de estar e de ter pessoas tão maravilhosas na minha vida. E eu acho que é isso, Jefferson. Senão eu não vou conseguir falar muito, eu vou ficar chorando e chorando o tempo inteiro. Amém, mas o testemunho é poder chorar também, né? Testemunho a gente tem a parte do choro também, né? Quanto que nós temos aí de minutos aí? Tá, deixa eu ver aqui, falta 7 ainda. Mas, né, a gente, é tão bom quando a gente pode escutar e desfrutar, né, do testemunho dos nossos irmãos e o testemunho, né, da nossa vida, né? É muito bom, né, quando a gente tem um testemunho para contar, sabe, de grandes homens de Deus, né? Mas é muito mais impactante quando eu tenho um testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida e agora né, eu coloco para fora isso, né? A gente sabe que é transformador, né? As palavras que saem da nossa boca, né? As palavras né, de vida, né, que nós recebemos, né? E isso é algo que tem que sair de nós, né? O Senhor nos fez e nos chamou para sermos testemunhas daquilo que Ele fez, né? Então é o que está acontecendo, né, nessa semana. Eu queria ler também aqui em Romanos 8, 28. É um texto muito conhecido, né? Eu queria ler 3 versículos aqui com os irmãos. É Romanos 8 e versículo 28. E diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Né? Então, todas as coisas, né? A palavra fala que todas as coisas elas contribuem para o nosso bem. Então, não importa, né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu comecei de uma forma lá e parece que, né, era tudo errado, né? Mas o pastor Eduardo muito ele fala, né? Não importa como, né? Não importa como você comece, mas importa como você termina, né? Então, se nós começamos lá, nós precisamos ter um testemunho, né, daquilo que nós éramos e aquilo que Jesus fez, né? Hoje a irmã Jéssica ali, né, falou um pouco daquilo que Jesus fez na vida dela, né? E isso edifica nossas vidas, né? Essa semana ali teve muitos testemunhos e todos foram, né, poderosos e edificam a nossa fé, né? Porque não é pessoas desconhecidas, mas são os nossos irmãos, né? Aqueles que estão conosco todos os dias. Então, a realidade
né, desse evangelho, nós sim, né, os filhos vivem isso, que é a realidade de desfrutar, né, de todas as coisas, desfrutar né, de momentos aonde nós verdadeiramente sentimos a mão de Deus agindo, né? Na célula ali eu também, a nossa célula foi só testemunho, foi, né, a gente compartilhou ali, cada irmão pôde compartilhar um pouco, eu fui o que mais compartilhei, né, o testemunho ali, né, porque eu me alegro muito de falar também daquilo que o Senhor fez na minha vida, né, e eu quero agradecer ali a Jéssica, né, ela estava um pouco nervosa ali no começo, né, ela estava, mas isso é normal, né, o normal é estar nervoso, se não está nervoso, daí tem alguma coisa errada, né, mas cada um, né, cada um de nós ali, quando tem que falar, a gente fica nervoso, mas nós vamos também participar, né, da ceia ali, eu não sei quem é que preparou, quem é que está com o corpo e o sangue aí na mão, né? Nós vamos compartilhar, né? E eu creio que o Senhor vai nos levar a crescer muito em fé nesses dias, né? O Senhor, ele tem coisas novas para nós a cada dia, né? O Senhor vai nos levar a viver coisas novas. E essas coisas novas vai ser testemunhos para que daqui mais um tempo, né, outras pessoas, né? O Senhor, ele nos faz proclamadores do Evangelho, né? Então, o nosso testemunho ele tinha que ser colocado no jornal da cidade, né? Tinha que ser colocado ali para que todo mundo possa ver, né? Para que pessoas sejam transformadas. Né? A gente podia fazer um jornal, nós aí, cada dia nós botar um testemunho para os ímpios lá ver, né, aquilo que Jesus faz. Mas nós vamos estar participando ali da ceia, né? E isso nós fazemos para lembrar, né, daquilo, né, que Jesus fez por mim e por você. Né? A palavra de Deus fala que ele era, né, o unigênito. Ele era unigênito, só havia ele. Mas com a obra consumada na cruz do Calvário, ele se torna agora o primogênito. Né? Então nós fomos colocados nele, nós fomos feitos filhos através dele, né? Então nós participamos da ceia para lembrar aquilo que ele fez, para lembrar que ele é, né, o Jesus esse maravilhoso que transforma, que muda e que faz milagres na nossa vida, né? Eu queria compartilhar com você então aqueles que estão, né, com o suco, né, e o pão aí nós vamos orar e nós vamos compartilhar, amém? Se terminar o tempo aí, você continua compartilhando aí, né? E nós vamos orar aqui, amém? Senhor Jesus, nós oramos e nós declaramos, Pai, nesta noite, Senhor, nós oramos e agradecemos, Pai, pelo teu sangue, Senhor, que foi, sim, Pai, que apagou os nossos pecados na cruz do Calvário, Senhor. Teu sangue, Senhor, que nos lavou, Senhor, e nos deu uma vida nova, uma vida plena, e o teu corpo, Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos, Pai, pelo alimento, Senhor, que é o teu corpo, que é a vida, Senhor, que é, Senhor, sim, aonde, Senhor, tu curou, Senhor, as nossas feridas do passado, Pai. Tu nos deu, Senhor, a liberdade, nos tirou toda a condenação que havia sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Participe, meu irmão, nesta noite, né, beba do cálice, né, e coma, sim, né, do corpo de Jesus. Amém? Amém? Desfrute, né, do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Eu queria também passar ali, né, amanhã de manhã nós temos celebração, né, as células ali que estão para amanhã ali, coloquem, né, o seu nome, confirme ali no grupo das células, e as células que estão para a noite ali também, né, coloquem, né, o nome ali, confirmem para nós poder ter o número ali de pessoas ali, amém? Que Deus abençoe,
na vida de cada irmão aí, né? Eu quero dar uma boa noite para a nossa família em Cristo Jesus, amém? Deus abençoe cada irmão, viu? Amém, boa noite. Amém, boa noite para todos. Deus abençoe. Amém, família. Beijo, boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Tati Martins. Hoje passou 1 minuto ó, do nosso tempo. Não, mas para mim apareceu aqui que não tinha limite de tempo hoje a reunião. Pois é, glória a Deus, para mim também. É a graça. Uma live até amanhã. É graça, os dias são perfeitos, Deus testemunho todo mundo. Glória a Que não Deus. tinha tempo ali. Beijo. Mas só reforçando ali algo, já que nós ganhamos esse tempinho aí do Zoom aí, né, a questão ali da celebração, né, nossa celebração a semana passada ali, domingo passado à noite, nós estávamos, acho que, olha, estourando o limite, eu acho, de pessoas, né? Então eu peço, né, a colaboração dos irmãos aí, né, para que entenda aí a nossa, né, esse momento que nós estamos passando, né, para que possam, né, a gente possa estar dando força ali mais ali para a celebração da manhã, né, porque a gente sabe que a celebração da noite é algo também evangelístico ali e certamente vai ter visitantes e a gente não quer chegar né, no momento ali ter que dizer para o visitante que ele não pode entrar, né? Então, né, eu queria que os irmãos entendessem, tá? Deus abençoe, né, a vida de cada um aí. Nós vamos crescer cada vez mais aí nesses dias, amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe todos. Amém. Tchau. Boa noite. Tô junto lá amanhã de manhã, 5h30, eu me acordo pro chimarrão. Glória! Nem tu acredita, Jair. 5h30 é o chimarrão e a polentinha com leite do lado. 5h30 acorda, acendo o fogão a lenha aqui e já começa. Nem tu acredita que eu vou estar junto contigo. Tá, boa noite, até amanhã, pessoal. Carlinhos. Olha Até a amanhã. visita aqui, ó. Nos Glória! vemos. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.